Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cruzado Zero. O papo de hoje é com a Lu Mazafera e a gente vai falar sobre o trainee na Alpargatas. Só que só antes dela se apresentar, aquele processo de sempre que vocês já sabem, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar aquele like, enfim. E é isso, tudo certo, Lu? Muito obrigado por aceitar o convite aí de participar e contar um pouquinho da sua experiência. Não, Dani, brigadão. Tô muito feliz, eu gosto de compartilhar da história de treino, gosto bastante mesmo. Nossa, nossa. Se apresenta um pouquinho pra galera aí, por favor. Beleza, então eu sou a Luísa, moro em São Paulo, né? Sou trainee na Alpargatas, não sou mais, na verdade, mudou recentemente. O programa dura um ano, né? Então agora eu sou analista. Formei em economia e não tô trabalhando com isso, então até umas coisas que provavelmente a gente vai abordar aqui em algum ponto, que é uma dos motivos da escolha do trainee. Pô, que massa. Você já até tocou no ponto inicial, acho que eu trago aqui para as conversas, geralmente. Como que foi para você? Você fez economia e geralmente o que eu vejo, até pelo que teve dois vídeos aqui no canal sobre economia, o pessoal fala muito de ou para mercado financeiro ou para consultoria. Como que foi essa escolha de ir para o trainee? Tá, então, quando eu formei, eu fui trabalhar, eu era estagiária de recrutamento na Raizen, e quando eu fui efetivada, eu fui trabalhar com logística, que era uma coisa que eu tinha tido experiência na graduação no grupo de extensão, porque durante a graduação eu meio que já sabia que eu não queria trabalhar com economia, então foi direcionando para esse caminho, só que quando eu virei analista, eu percebi que não era o que eu queria, logística, assim, tinha plena certeza, mas eu já estava ali na cadeira, ia dar um ano, então, quando eu meio que não sabia também o que fazer, e eu até pedi demissão e fui ficar um ano no Canadá. Aí eu fiquei um ano estudando business. E quando eu tava lá, eu meio que optei por prestar o trainee por conta disso. Quando eu tava voltando, eu ficava assim, meu, o que eu vou fazer? O que eu vou prestar de vaga, né? Eu não tenho ideia se eu gosto do que eu gosto. E o Uhum. trainee é uma opção, porque tem vários tipos no mercado, né? Tem aquele trainee que você presta para uma vaga e ele só efetivamente tem o cargo de trainee, mas você é alocado numa área já. Ou você tem essa opção de ir para um trainee que tem rotações em diferentes áreas, que era o caso da Alpargatas. Então eu Tá. acabei priorizando, porque era uma forma de eu conseguir me encontrar, assim, porque o mercado Nossa. financeiro realmente nunca foi uma opção. Mas economia é um curso que dá muita margem para ir para muitas áreas, né? Então é muito Sim. positivo. É um curso meio coringa, né? Não, até não entrando muito na questão do Sim. curso em si, mas é um curso bem coringa, né? Sim, ele acaba. Eu vejo ele meio como tipo ADM, dependendo, às vezes, uma engenharia de produção, que deixa bem aberto, assim. Sim, sim. E você falou que você estava lá no Canadá, você chegou a prestar o processo enquanto você estava lá ou foi... Sim. Porque, assim, na verdade, tem duas fases, né? Tem o treino que começa em janeiro e é geralmente a abertura desse programa lá para outubro. E Uhum. tem o treino do meio de ano que eu acho que começa a abrir em abril. E eu ia voltar em setembro, então eu já estava meio que me preparando e acompanhando os processos que estavam abrindo. Na época tinha o do Santander aberto pela Companhia de Talentos, mas eu acho que uma coisa que é muito importante do trainee é a preparação, porque parece eu me sentia real estudando para o vestibular, assim. Então Uhum. eu comecei a preparação quando eu estava lá. Eu tinha uma amiga que queria prestar também, então a gente fechou um curso juntas numa plataforma, Seja Trainee, chama. E deram Uhum. algumas aulas e passa desde coisa básica, de tipo, fazer o seu currículo ou até entrevista e dinâmicas. Daí foi quando eu comecei a me preparar. Mas por conta das fases, estava tudo virtual, não chegou a efetivamente acontecer, mas já dava para fazer tanto a parte, né, de inscrição e etc., quanto aquela fase de lógica. Então isso eu fiz quando eu estava lá. Tá. Caraca, deu sorte então de casar o calendário, né? Sim, sim, não, deu muita sorte, mas era uma das prioridades, assim, eu voltar para conseguir prestar o treininho. Eu até fiquei meio na dúvida de quando que eu voltava, se voltava, mas era uma oportunidade, assim, e eu já ia ter 2 anos de formadas, né? Então tem isso Uhum. também. Você tem Ah, que, tem esse pré-requisito? sim, você tem que ter até 2 anos de formado. Eu acho que na Alpargata são 3 anos, mas a maioria são Caraca. até 2 anos de formado. Então você tem um Pera, limite é até ou pelo menos? até. Tá. Então, por exemplo, eu formei em 2018, eu tinha até 2020, que era minha última chance para passar no trainee, que foi quando eu entrei daí. Entendi. E nesse meio tempo, você prestou para outras empresas ou foi só para Alpargatas mesmo?
Prestei, Aquele tiro para todo lado? tem gente que fala que não é bom dar tiro para todo lado, mas eu dei. Porque era isso, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia que, sei lá, se eu queria trabalhar em banco, se eu queria trabalhar com bens de consumo, não tinha muito direcional. Então, eu realmente prestei em tudo, eu prestei até, acho que o mais diferente, assim, era, sei lá, Leroy Merlin, que daí você acaba sendo gerente de loja. Eu prestei Caramba. realmente para tudo mesmo. Mas aqui também você vai conseguindo experiência, né? Porque vem muito não pela frente, então você vai Sim, sim. ter um pouco de robustez. Eu tenho a impressão de que até o melhor caminho, por exemplo, tem essa questão, pô, você vai dar tiro para todo lado, mas, sei lá, vai no seu caso, você queria alpargatas e tem outros processos antes, pelo menos você vai quebrando esse gelo, né? Criando uma casca também para. Sim, tanto que assim, quando eu comecei a prestar, eu nem era o que eu mais queria, na verdade. Eu queria muito da Ambev, eu queria muito do Itaú e, e eu queria muito Suzano. E a Suzano foi o meu primeiro não, assim, porque eu avancei muito nas etapas, eu cheguei até o painel final com os diretores. E daí, Caramba. quando eu recebi o não, assim, eu fiquei muito chateada, tipo, demais, Nossa, assim. pô, É, já tava bem, com o pezinho dentro. então foi bem moço, mas tava bem junto com o da Alpa. Então eu fiz o da Suzano, né? Tipo, sei lá, fiz o painel e daí logo depois eu fiz o da Alpa. Então tudo que eu já senti que eu tinha errado e tal, eu consegui refletir um pouco para ir um pouco melhor no da Alpa. Caraca. Pô, que da hora saber, tipo, e até interessante saber que você chegou no final de mais de um processo. Qual que foi a principal diferença que você sentiu entre os que você prestou? Até se você quiser falar um Tá, pouquinho de como que é o processo. sim, tá. A maioria dos processos seletivos de trainee começam com o teste de lógica. Os que são da companhia de talentos, né, ele é meio que uma gamificação, acho que eu nem lembro o nome do joguinho, mas tem dois jeitos, né? Um que você tá meio numa ilha, então acho que é o mais diferente, assim, que tem dos testes de lógica. E tem aquele tradicionalzão mesmo que você sente numa prova de matemática, sabe? Nossa, é E horrível são isso. várias plataformas. Eu odiava também. Acho que a pior parte é a fase mais injusta. E tinha o Dambev também, que parecia real uma prova de matemática de vestibular, um questionário desse tamanho, assim. Era bem bizarro. Então, Mesmo? todos meio que começam nessa fase depois da inscrição. Porque tem alguns que têm uns pré-requisitos, né? Então, tem essa ponto de data de graduação, algum ponto de curso. Então, eles fazem que meio uma filtragem inicial do currículo. E depois segue com o teste de lógica. E depois já vai para não chama de painel, uma dinâmica em grupo, que daí, por exemplo, na companhia de talentos você não faz com alguém da Alpargatas, tinha uma moça do RH, mas quem acaba tocando ali a dinâmica é a companhia de talentos. E não é nada Caramba. muito formal, é muito mais para perceber comportamental. Então, sei lá, eram 15 pessoas, a gente nem chegou a ter que apresentar um case, eles ficavam mais observando a gente discutir. E depois disso, no da Alpargatas teve uma entrevista em inglês no mesmo dia. Nos outros não tiveram, tipo, Suzano É não teve. obrigatória? Então, na O Alpargatas, inglês? sim. Tá. Sim, na Alpargatas, sim. Da Suzano não era, Leroy Merlin não era, então não teve essa etapa, mas também foi muito parecido, conduzido pela Companhia de Talentos. E daí, quando você passa para a próxima etapa, daí já é um painel que tem os diretores. Então, eles efetivamente separam a gente em grupos e eles ficam meio que rotacionando dentro dessas salas, vendo também a gente discutir. E acho que é aí que entra muito o ponto deles observarem como a gente se comporta, o quanto que a gente se envolve, participa. E depois a gente apresenta para todo mundo e tem uma rodada de perguntas. Só que isso é muito rápido, assim, a gente, sei lá, tem às vezes 20 minutos para discutir, desenvolver o case, e daí são 5 minutos de pergunta e resposta, então não é tipo, você fica com maior medo achando que você vai ser bombardilhado de perguntas, não é o que acontece, sabe? E daí a fase final é uma entrevista, por exemplo, o da Danone foi tudo semelhante, mas daí no da Danone no final era para você ser trainee numa área. Então eu cheguei a fazer entrevista com daí o gerente da vaga. E no caso, por exemplo, da Alpargatas, era uma dinâmica, daí uma entrevista em grupo com os vice-presidentes. E isso foi bem diferente, na verdade, porque eram 5 pessoas, e daí tinham rodadas de perguntas semelhantes, né? A gente tinha que responder quem era o nosso líder que mais inspirava, e também, eu acho que na verdade foi só essa em comum, mas daí depois eles começam a pedir pra gente dar meio que o nosso pitch, e a partir disso eles direcionam algumas perguntas. Então é meio engraçado que você vê outra pessoa com uma pergunta mó difícil, que você já fica pensando, caramba, como que eu responder isso?
mas daí chega na sua vez e pergunta uma coisa nada a ver, sabe? Cara, É um processo de louco, assim. você chegou a comentar, não sei se eu entendi errado, uma fase anterior a essa, vocês têm um case. Sim, mas o que é um case tipo uma dinâmica em grupo mesmo, Sim. então eles só que daí é mais estruturado do que aquela fase da companhia de talentos. Então, Uhum. geralmente eles chegam a levar até uma cartilha assim, né, do que é o problema, quais são os pilares que a gente tem que levar em consideração para solucionar e sempre está muito vinculado aos pilares da empresa. Eu lembro que na Suzano eles pegavam muito com questão de sustentabilidade, por conta, né, de estar numa área mais florestal, então eles tinham muito essa pegada. Na Alpargatas tinha muita pegada de digital e de inovação. E no da Danone tinha a ver com marketing. Então, Tá. era bem direcionado, é bem direcionado para o desafio da companhia. E daí, nessas etapas, é bem bom você estar meio que por dentro, assim, do que está acontecendo, porque dá uma ajudada na hora, assim. Uhum. Você entendeu o contexto, né, da empresa que você quer entrar, com certeza faz total diferença. E só uma dúvida, esses cases, eles são, pelo menos que a galera comentou aqui, é que são problemas, sei lá, que seriam comuns no dia a dia da empresa. São cases reais mesmo, né? Que eles colocam. Sim, o da Alpargatas eu lembro muito, porque tinha, não sei, né, acho que a maioria sabe, a Alpargatas é dona da Havaianas, e hoje o nosso portfólio não é só de chinelo, só que a gente principalmente no Brasil, muito reconhecido porque a gente é marca de chinelo, né, então é até meio que sinônimo, você fala de Havaianas Uhum. pensando no chinelo. Então, a gente tem outras categorias, a gente tem roupa, a gente tem acessório, agora a gente tem tênis. Então, assim, como a gente tem esse desafio muito grande de fazer as pessoas conhecerem essas outras categorias. Então, eu lembro que isso foi muito puxado no nosso case, de como que a gente pode aumentar o awareness de tudo que não é chinelo dentro da companhia. E é um desafio que, assim, eu, pelo menos, eu conhecia muito pouco da Havaianas sem ser chinelo. Eu só fui Sim. identificar o outro portfólio quando eu realmente fui estudar a empresa. E como que foi, tipo, se dividir para tantos processos seletivos? Porque, querendo ou não, você tem que estudar, pô, vez ou outra pode ser até que você esteja estudando concorrentes ali, porque abre tudo meio que na mesma época, Sim. e, sei lá, imagina o medo de falar coisa errada, tipo, puta, eu estudei a logística aqui e você confundir informação. Como que foi essa divisão para você, de ter vários processos acontecendo? Então, como eu atirei para todos os lados, eu tinha que dar uma priorizada, que nem eu falei, e tinha época que acontecia isso. Eu lembro que quando começou a gravação de vídeo, que tem processo seletivo que pede para você mandar vídeo, né? Depois da Uhum. lógica vem o vídeo antes da dinâmica. Então, por exemplo, eu lembro da Whirlpool, não era um processo que eu queria muito. E daí, quando eles pediram para eu dar um pitch, eu não tinha muito tempo para ficar destruturando um pitch que fosse muito focado no desafio da Whirlpool. Eu nem entendia nada da empresa. Porque quando você vai Sim. direcionado do tipo, o desafio da Havaianas é esse, então eles precisam de tal perfil. É muito mais fácil de eu conseguir direcionar a história que eu vou contar. Então eu meio que Uhum. fazia de qualquer jeito, ia com o pitch que eu levava na outra empresa. Isso não dava muito certo, na verdade, porque daí você não tem muito fit. E quando começam a avançar as etapas, você vai levando não. Só que a minha sorte é que eu não estava trabalhando. Então eu conseguia me dedicar bastante para estudar e separar bastante, mas tem que dar essa priorizada mesmo, ainda mais quando tem Uhum. muita gente que está trabalhando já e está prestando. Tanto que eu acho que eu só atirei para todo lado pelo fato de eu não estar trabalhando também. Eu acho que Sim, quando você está sim. no mercado é mais difícil de você ter o mesmo tempo de dedicação. Por exemplo, quando você estava prestando ali nas fases presenciais, você sentiu. Porque, assim, eu vou falar pela experiência que eu tive quando eu estagiei na Ambev, que eu sentia que a galera da Ambev queria tudo que estava estagiando depois ir para o trainee. E, obviamente, por eles já conhecerem a companhia, tinha uma facilidade maior e não vou mentir, até acho que uma ajuda. Não que seja Uhum. descarado isso, mas, cara, mas faz mais sentido você manter alguém que já está ali, que já conhece os processos, né? Você sentiu algo disso, de terem outras pessoas que já eram da Alpargatas prestando, que já conheciam, se elas tinham algum tipo de vantagem? Então, tem muito trainee que. Tem muito estagiário que presta o trainee, inclusive tem uma menina que era estagiária que entrou na minha turma. Só que eu não sentia que isso era uma coisa que destoava, sabe? Assim, óbvio, eles têm Tá. um conhecimento da empresa maior. Só que eu acho que a partir do momento que você está prestando trainee, você tem que conhecer o mínimo. Mas ao mesmo tempo, Uhum. eles não esperam que você saiba tudo da empresa, sabe?
Eu lembro que no processo seletivo da Danone tinha uma menina que ela era estagiária e assim fazia a dinâmica com ela tava até chato, porque ela queria mostrar que ela sabia tudo e que ela dominava tudo. Então, assim, a opinião dela acabava prevalecendo. E, assim, até onde eu acompanhei, ela não foi uma pessoa que avançou nas etapas, sabe? Então, é muito mais o perfil mesmo e você mostrar que você minimamente estudou. Porque eu lembro até na época, foi engraçado, que a gente estava na fase final, já na entrevista, nessa entrevista em grupo, e daí um dos diretores que estava na reunião perguntou para uma das meninas se ela tivesse que comprar uma marca, que marca que ela iria comprar, né, para ser do grupo da Alpargatas. E na época a Alpargatas tinha acabado de vender a Mizuno. E assim, tinha saído a notícia, sei lá, 2 semanas antes, sabe? E a gente que tava acompanhando super o mercado e tudo mais, a gente sabia. E a menina soltou, tipo, eu compraria alguma do segmento de esportes, porque a gente é dono da Mizuno e tem tudo a ver, alavancar esse setor. Então a menina deu uma bola fora, sabe? Eu acho que é minimamente você conseguir saber se situar ali no negócio. Eles não esperem que eu conheça no detalhe as reais dificuldades da empresa, mas que pelo menos eu tenho estudado e entendo o negócio um pouco por cima. Mas eu acho que não. E tem muito, pelo menos na Alpargatas, tem muito estagiário que tem a oportunidade de virar analista júnior. Óbvio que, assim, as situações das cadeiras e como funciona a dinâmica é totalmente diferente. Mas não sinto que é algo que eles dão uma prioridade, não. Pô, bacana, porque... deve ser um pouco desestimulante se você estiver prestando algum processo, você vê que a galera tá ali no clubismo 100%, né? Sim, E até é ruim, eu imagino, para até uma renovação e pessoas que pensam diferente, né? Sim. E, você comentou alguma coisa agora há pouco que eu esqueci que ia falar, mas enfim, acho que já eu lembro. Na última etapa lá que você comentou que tem a entrevista com a galera, com os VPs, né? Uhum. Porque assim, o que eu sinto que quando as empresas colocam uma fase em que você tem esse tempo com os VPs, é que eles realmente valorizam o trainee. E eles não estão fazendo isso só porque tem um hypezinho em torno disso e que as grandes empresas estão fazendo, então para você ser considerado uma grande empresa, vou fazer, enfim. Uhum. Tem essa valorização mesmo do trainee lá dentro? Tem, sim. É uma coisa muito bizarra, assim, porque, assim, falando um pouco da Alpargatas, tá? As minhas amigas que foram trainees, elas também tiveram esse nível de posição, mas na Alpa a gente faz algumas rotações, né? Então, eu tive 4 rotações, e em cada uma dessas áreas você desenvolve um projeto. Então, sempre quem tinha esse contato próximo ali na rotina era um gerente ou um diretor. E quando era o gerente, a gente sempre tinha essa exposição final, né? Do tipo, chegou na fase final da sua rotação, apresentar o seu projeto. Então, na época, eu lembro que eu apresentei um projeto que eu fiz dentro do marketing para VP de marketing, sabe? E eu acho ela muito foda, então na época eu tava tipo, caralho. E agora também, até quando a gente vira analista, eu e outra trainee, a gente acabou dentro de uma mesma estrutura. E tanto a diretora, né, quanto daí foi a diretora e o diretor, eles puxaram uma conversa com a gente para realmente conhecer um pouco a gente, falar um pouco dos desafios. E assim, não é algo que acontece, né, com todo funcionário. Então, realmente tem umas oportunidades de exposição muito legais. E a gente tem outras agendas também. Eu lembro que até na minha última rotação, que também foi dentro do marketing, a gente teve um dia, né, umas 2 horinhas ali, para conversar com a nova VP do marketing. Então, assim, é bem, bem massa e não é só papinho da fase do processo seletivo, sabe? Pô, que da hora. Deve ser, tipo, super inspirador ter contato com essa galera. E vocês acabam tendo um canal muito direto ali. Deve ser, pô, muito massa. Não, sim, é muito massa. E você se coloca numa posição, assim, dessa vontade de, tipo, cara, admiro demais essa pessoa, quero aprender com ela e ela me inspira. Então, é uma sensação bem boa. E também que você, assim, é uma cobrança positiva, sabe? Tipo, eu preciso entregar, olha o nível de exposição que eu tô tendo, olha a minha oportunidade dentro da empresa. Então, é algo realmente valorizado e que a gente dá muito valor também. Massa. Acabei lembrando que eu ia perguntar, a hora que você falou que vocês viraram analistas. Quando vocês saem do período de trainee, vocês viram analistas sênior, é isso? Isso, não é toda empresa também que é assim.
A gente na Uhum. Alpargatas vira analista sênior e a gente é efetivado depois do programa. Acho que tem alguns programas, se eu não me engano, do Boticário, por exemplo, você não é necessariamente efetivado. Então, e também, por exemplo, no Itaú você pode virar pleno ou sênior. Ah, E no caso da Alpa você vira sênior especificamente, assim. necessariamente. Mas assim, eu gosto muito do programa do Itaú, porque eu tenho uma amiga que ela foi trainee e eu acompanhei até na época. A gente tem umas consultorias que acabam sendo consultoras também que dão os treinamentos, Uhum. né? Eles também dão Sim, treinamento sim. para outras empresas, para os trainees, e eles acabavam fazendo umas agendas em conjunto. Então tem um pouco de interface assim nessas agendas extras. Mas o do Itaú é muito legal, porque durante as rotações você passa por algumas avaliações que eles te classificam para um pós-programa, sabe? Então você pode virar pleno ou sênior, e se você vira sênior, além disso, você pode continuar com mais um ano ali de mentoria e de cursos para liderança. Caraca, que Então, legal. gera uma competiçãozinha, mas assim, de novo, é Sim. algo que eu sinto que é um pouco saudável, sabe? Então, eu acho bem da hora o programa de treino do Itaú. É uma competição, mas é algo realmente que, tipo, é uma competição saudável para ver quem tá mais capacitado, né? Realmente, tipo, ó, tô pisando em você para crescer. Eu, assim, Sim, exatamente. posso estar falando bobagem, mas como é cada um por si, eu imagino, então não tá, tô pisando, a gente tá fazendo um trabalho em grupo aqui e meu grupo, eu fiz tudo, sabe? Sim, e eles, é exatamente isso, eles têm essas rotações, tipo, eu fiz as minhas individuais. As deles são em grupo, então eles têm essas avaliações internas. E assim, você sempre acaba sentindo, né, quem que se destaca. Uhum. E não é só uma vaga, né? Eu acho que eu no treino de tal é muito maior. Por exemplo, na Alpa a gente era em, sei lá, 21 treinos ao todos, eu não sei. Mas eu sei que no Itaú eles chegam ali num grupo de mais de 100 pessoas, sabe? Então Tá. é muito mais extenso e essa vaga desse pós-programa não são muitas, mas também não é uma vaga. Então, Uhum. não é nada assim. E o processo ele é aberto para o Brasil inteiro? Como O que... sim, e o processo do Alpargatas tem no global também. Então, por exemplo, no meu ano tem dois trainees que são de Madrid, eles ficam no escritório de lá, mas no caso eles são brasileiros que moravam lá. Tem uma trainee Uhum. dos Estados Unidos, que também é brasileira e morava lá, e tinham dois trainees em Hong Kong. E daí eles não eram Caramba. brasileiros. Sim, aí eu acho que é o Mas, mais desafiador. mas daí eles respondem ao escritório aqui no Brasil ou tem sedes de fora? Então, tem as sedes de fora, né? A gente tem sede em Hong Kong, Madrid e também nos Estados Uhum. Unidos. Mas o que acontece é que, por exemplo, na nossa primeira rotação, a gente foi em grupos. Então, por exemplo, o pessoal de Madrid, o pessoal de Hong Kong, dos Estados Unidos, estava todo mundo aqui com um grupo, né? Uma coordenação, uma gerência da sede do Brasil. Então, foi meio não, foi bem desafiador, principalmente porque no meu grupo a gente caiu com um menino de Hong Kong e o fuso Nossa, horário é hora toda invertida. era bizarro, assim, reunião 9 horas da noite ou 7 horas. E até essas agendas de onboarding, de você conseguir pegar a rotina da área, não era tão fácil. Pra galera que tava né, na Europa, o pessoal dos Estados Unidos é mais fácil, mas foi só a primeira rotação. Depois eles seguiram fazendo coisa realmente com a sede de lá. Caraca, que bizarro que deve ser fazer reunião do Não, outro era lado do mundo, literalmente. Não, e até E. hoje, assim, tem bastante agenda com o pessoal, porque eu tô numa área daí do Global e a gente tem bastante agenda com eles. Então, tipo, essa Uhum, semana, segunda e quarta, era 7 horas da manhã, já tava em reunião, sabe? É tá. bem. E pra eles, daí tá no final do dia, do outro dia. Mas você, por exemplo, poderia lá no começo prestar direto para o global? Como que. Ou não? Na verdade, os processos seletivos abrem localmente. Então, a gente Ah, tem. tá. A Alpargatas agora tem o treine industrial também, aí é só Brasil. Aí o treine global abre essas vagas específicas, né? Então, tipo, Estados Unidos, Europa, o que a gente chama lá de China, né? De OIPEC a gente chama, né? Mas é a China. Então, eles abrem essas vagas pontuais, só que eles são considerados do nosso grupo. Então, o que a gente tem de Tá. treinamento, essas agendas de onboarding que a gente tem nas primeiras semanas, eles estão envolvidos também. Massa, querendo ou não, não são dois grupos isolados, né? Porque. Não, não é. Que da hora. Ô, Lu, e saindo um pouco do processo em si, depois que vocês passam ali pelo. Pô, foram aprovados e tudo mais. Como que é, tipo, primeiro dia, as rotações, como que é organizado, quais são as áreas que vocês passam?
Tá. É, a gente tem uma agenda, foram de 3 semanas de onboarding. No nosso caso foi um pouquinho diferente, porque foi logo que deu, assim, foi a primeira turma, assim, a turma anterior tinha tido Covid, mas eles tinham conseguido fazer a agenda de onboarding, tudo presencial, e a gente foi a primeira turma que foi 100% online. Então, a gente teve essa agenda foram ali, acho que se não me engano, foram uns 15 dias, né, de realmente conhecendo as áreas. Então, os vice-presidentes, diretores apresentavam. No início tinha agenda desde o pessoal da fábrica mesmo, até marketing, finanças, pessoal de suprimentos. Então, passa realmente por todas as áreas. Depois disso, tecnicamente, né, a galera que daí teve o presencial foi rotacionar tanto nas lojas quanto as fábricas. Então, teve ali um mês eles ficarem conhecendo realmente o dia a dia. E isso a gente fica brincando que a gente ainda quer ir. A gente fala que a gente tem que ir com a turma de treino desse ano, porque a gente não chegou a conhecer as fábricas. Então, eles teriam mais ou menos uns 3 meses de agenda de onboarding, que pra gente foram 2 semanas. E daí a gente, no começo, a ideia era que a gente fizesse isso no final de 2021, só que o Covid, no caso, não melhorou, né? Então a gente não conseguiu fazer. E a gente acabou tendo 4 rotações, o que as outras turmas tiveram 3. Aí, no nosso caso, depois disso, a primeira rotação a gente não pôde escolher qual área a gente ia, porque acaba tendo muito conflito. Às vezes, tipo, tem muita gente que acaba querendo coisas semelhantes, né? Então, a gente não pôde escolher, até pra gente ter um pouco de experiência diferente mesmo, senão você vai muito viesado já. Então, por exemplo, a minha primeira rotação foi em supply, e daí na época, eu fiquei mó, tipo, nossa, que saco, supply, muito ligado à logística, eu já sabia que eu não queria. Sim. Mas foi da hora, porque foi a rotação que foi em grupo, então foi eu, outro menino e esse trainee de Hong Kong. Mas tinham várias opções, daí tinha áreas de marketing também, de novo, tinha finanças, tinha área de sustentabilidade, tinha RH. E daí na segunda rotação foi um pouco diferente, e a gente tinha que se organizar entre a gente para... Eles passaram os projetos, então as áreas com os respectivos projetos que a gente teria que realizar, e daí a gente teria que escolher, mas a gente não conseguiu. A gente falou, a gente vai sair na guerra aqui, a gente vai brigar, e daí nisso o RH acabou realocando. E acho que essa foi a rotação que eu mais curti, que eu fui para uma área de Global Business Insights, que fica dentro do marketing, mas é basicamente pesquisa de mercado, análise, né, tendência de consumidor. Era muito, muito da hora. Sim, foi uma área muito massa. E depois da terceira rotação a gente foi para a Oasis. A Oasis é uma consultoria de tecnologia, né, que basicamente começou com um projeto na Alpa e depois de um tempo anunciaram ali a compra da empresa. Então, eles têm uma metodologia muito diferente da nossa, porque eles realmente estão estruturados na metodologia ágil, né, de squads e tudo mais. Então, todo mundo foi direcionado para essa empresa. E foi massa também porque não eram só projetos com Havaianas. Então, tem gente que foi fazer projeto com Havan, Monster, tinham várias coisas assim, tipo, diferentes. Caramba. Mas que foi legal também pra galera acabar conhecendo. Tinha a BASF também. E daí, na última rotação, a gente pôde escolher. Foi a única que a gente pôde escolher. E eu fui pra área de trade. E acho que o legal também do treino da Alpargatas, que acontece no paralelo, é que a gente tem um projeto individual e um projeto em grupo. Então, aí os projetos em grupo a gente está dividido entre os pilares, né, da empresa. Então, global, inovação, sustentabilidade e dígito. E o individual, você que escolhe uma área e encontra um sponsor ali, um gerente ou um diretor para comprar a sua ideia de projeto. Então, fora as rotações, também tem isso que vai acontecendo durante o ano. Mas espera, esse projeto individual, você tem que começar a fazer, assim, só para ver se eu não me perdi no meio do caminho. É um ano de trainee com essas rotações. Imagino que vocês tenham que começar o projeto logo no início desse ano, certo? Então, alguns projetos já começaram. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo. O meu projeto ele já aconteceu, já finalizou, eu fiz handover e tá com a menina, né, do time hoje. Mas tem projetos que começaram mais pro final do ano, tem projetos que vão sair esse ano. O nosso projeto em grupo, por exemplo, é algo que não saiu no ano passado. Então, depende muito do que tem, às vezes, de orçamento ali também pro seu projeto, de priorização das áreas. Mas não necessariamente tem que sair dentro desse ano. Mas você tem que continuar acompanhando, caso ele não saia. Não, a dúvida é mais porque, pô, que nem você logo de cara caiu em supply.
Você não curtia. Duvido muito que você pegaria um projeto pessoal do supply para fazer, sem principalmente conhecer as outras áreas. Então, tipo, pô, se você caísse logo de cara, né, nessa outra que você curtiu, seria muito mais fácil, você já pegaria desde o começo do ano, teria muito mais tempo para fazer. Tipo, eles têm alguma pressão em cima disso, da correria da Então, entrega? tem uma, não é uma pressão, mas existe uma pressão que a gente tem que apresentar para o diretor de People. Se eu não me engano, a nossa apresentação foi em maio. Então, até maio a gente tinha que ter uma ideia e eu saí da minha primeira rotação no final de março. Então, eu tive mais ou menos 2 meses, só que eu não fiz dentro da área de insights também. Então, por Uhum. exemplo, na época a gente tinha tido um. Sabe aquele livro Descubra Seus Pontos Fortes? Sei. Eles têm um teste no final, que basicamente é um teste, tipo, super da hora, assim, de fazer, porque ele é bem completo. A gente não teve que ler o livro, mas a gente fez o mesmo teste. E teve uma consultoria, daí a gente teve, tipo, uma mentoria com eles para falar, tipo, especificamente, tipo, individual, sobre seus pontos fortes. E daí nisso gerou uma reflexão lá na época e eu procurei a BP, que é o RH, né, ali responsável especificamente por supply ou marketing, cada área tem uma BP. E acabei falando um pouco com ela sobre o meu perfil e que áreas que ela acharia interessante eu procurar desenvolver um projeto. E foi assim que eu cheguei daí na área de trade marketing, que foi onde eu fiz o meu projeto individual. Mas tem gente, às vezes, que simplesmente, tipo, meu, tem uma ideia que, putz, tô aqui na empresa, vi no onboarding que não tem, ou fiz uma pergunta e a pessoa curtiu e não existe hoje na empresa, gostaria de desenvolver, tem essa possibilidade também. Pô, que massa. Então, tipo, é um negócio bem livre mesmo. E eu acho que nessa hora eles devem extrair muita, tipo, a melhor parte de vocês, assim, ó. Eles vão pra tal, sei lá, acho que é a hora que eles veem o fit mesmo que vocês vão ter de qual área. Até aproveitando, como que é a escolha da área depois? Vocês que escolhem ou eles veem onde vocês mais se destacaram? Tá, então aí no final do ano a gente recebeu, né, um formulário, né, um Google Forms, com 3 opções de áreas para colocar. A gente não poderia colocar áreas na mesma estrutura, então, por exemplo, eu não poderia colocar tudo dentro de marketing, tinha que ter uma variação ali de vice-presidência, e além disso eu Uhum. tive que justificar porque eu queria. Aí tem alguns pontos, né, às vezes você tem uma área que você já rotacionou, que o gerente te conhece, e daí tem outra pessoa aqui que é a mesma área que você, mas o gerente não conhece ela. A gente achou que talvez pudesse rolar uma priorização, mas parece que esse ano foi tudo meio às cegas. Só que a gente deu muito certo, que todo mundo, tipo, ninguém quis a mesma área que eu, não teve conflito de interesse, sabe? Tá, que Já massa. ouvi anos que tiveram, mas por isso é sempre muito importante quando você passa por uma área, ou você tem interesse em uma, você já meio que começar a se mostrar ali para a pessoa para ela lembrar de você no final do ano. Uhum. E, e daí a gente podia dar aquela justificativa, né? E daí, conforme a nossa ordem de 3 prioridades, aí acho que teve algum match. Por exemplo, tem pessoas que foram, áreas que foram minha terceira opção, que eu sei que foram segunda de outras pessoas e primeira de outra. Mas casou tudo certinho logo nas primeiras opções, sabe? Mas dá Pô, um que friozinho na legal. barriga, dá um medo de não dar certo. Pô, já pensou você cair em supply? Então, mas são coisas que dentro, assim, isso é outro ponto positivo do trainee, que a gente tem um contato, né, tem um time de people, né, que é o time de desenvolvimento, que fica muito focado na gente, então eu pelo menos, eu sempre fazia reuniões com, com a Nani, que ela é a moça que cuidava da gente, assim, do programa de trainee, para deixar muito alinhado com ela, de tipo, meu, assim, realmente eu não quero ir para supply, sabe? Pelo amor de Deus, não faça Sim, isso, sim. eu vou ficar muito infeliz. É, Porque também não é a ideia deles deixarem a gente infeliz, né? Querendo ou não, é um exato. Você vai sair logo depois, né? Eles investem ali e depois. sim, exato. E você tocou num ponto interessante dessa de ter esse bom relacionamento enquanto tá no trainee. É assim, esse não. Vai, essencialmente, a galera que entra trainee, os processos seletivos de trainee, eles são geralmente para formar líderes dentro da empresa no futuro. Então, tipo, eu acho que é a grande aposta das empresas. Sim. É, e como que é esse relacionamento com os outros funcionários, né, da empresa? Que, sei lá, já estão lá há 20 anos, 30 anos, Sim. dependendo, e, puta, sabe tudo de cabo a rabo, e aí vem um, sei lá, porque imagino que deva ter uma galera com ego mais inflado, porque eu sou trainee, não sei o quê, vem um metidão lá, e
como que é essa relação de, de respeito ou de, sei lá, tem uma galera que não curte muito, se sente inferiorizado? Então, assim, eu acho que eu dei um pouco de sorte, porque eu ouço muito isso e acho que toda empresa deve ter alguém que passa por isso, porque, meu, eu entendo, tipo, você tá ali, né, há sei lá quantos anos, que nem você falou, e chega alguém que com um ano de empresa já vai para um cargo ali, já pula, né, 2 steps. Eu Uhum. entendo que existam essas pessoas, eu nunca encontrei elas durante esse período. Tenho colegas que encontraram, e não só na Alpargatas, mas em outras empresas, que comentam, sinto que a galera não curte muito, às vezes tem um olhar meio assim. Só que acho que é uma cultura que a empresa vai construindo, sabe? Ela vai desenvolvendo tanto com os analistas, quanto até com gerentes, porque assim, é até bizarro que existem também pessoas que não entendem o papel do trainee, sabe? Assim, às vezes vem, você é um recém-formado que tá aqui e às vezes acaba tratando como estagiário. Então tem um pouco das mesmas situações, sabe? Então, Ah, por sorte, eu não passei por isso, mas sim, rola. Sempre falam que rola. Mas, assim, graças a Deus, não precisei passar por isso. e imagino que isso faça parte da cultura, né? Acho que a partir do momento que, sei lá, a Alpargatas ou outras empresas dão essa atenção por processo de trainee, de, pô, botar os IPs, a hora dos caras deve ser cara pra caramba, para eles saírem do que eles estão fazendo ali, para ir dar atenção para vocês. Então, eu acho que isso passa muito pela cultura também, né? De, pô, a galera que tá entrando aqui, não tratem eles como reis e rainhas, mas estão aqui para ajudar, né? Imagino que seja Sim, e eu essa acho que tem postura. um ponto também, assim, que eu pelo menos sempre refletia quando eu ia fazer minhas rotações, é que por mais que às vezes a gente, como trainee, a gente tenha algumas skills e etc., que nem você falou, o conhecimento ali do dia a dia, da área, dos processos, de como as coisas são, a gente precisa adquirir isso também para desenvolver um projeto. Então, acho que cabe muito também da gente se colocar numa posição um pouco de humildade, do tipo, cara, essa pessoa tem muito mais anos de empresa que eu, e eu preciso pelo menos conseguir Uhum. absorver o máximo aqui nesse curto período de tempo que eu tenho com essa pessoa. E daí, óbvio, você saber reconhecer que a pessoa está ali há mais tempo que você, ela pode ter um cargo inferior, mas que ela vai ter muito para te ensinar, sabe? Eu acho que esse pensamento, às vezes, barra um pouco da pessoa de te ver, tipo, putz, essa pessoa chegou aqui mó desumilde, achando que manda em tudo, sabe? Você tem que Uhum. se colocar numa posição de Com aprendizado certeza. também. Ô, Lu, só rapidão, eu me lembrei de um negócio aqui no meio do caminho. Só fazendo um parênteses, depois a gente já volta porque a gente está falando. Uhum. Tem algum fator limitante de curso para o processo seletivo? Pro da Ou não? Alpargatas, não, mas eu sei que tem alguns que Ou de tem. faculdade, talvez? Não, principalmente de faculdade, acho que é bem polêmico, assim, mas não é mais um- uma coisa excludente, Pô, que assim, bom. tanto que, não, na minha turma tem gente de diferentes faculdades. Acabou que puxou um perfil de curso muito parecido, então eu sei que esse ano eles acabaram trazendo gente mais da engenharia, até porque é isso, na hora das áreas acaba tendo muito conflito de interesse, mas não tem nenhum filtro, não. Mas tem empresas que têm, eu lembro, eu acho que tem alguns bancos que acabam optando ali por ADM, economia ou algum tipo de engenharia. Sim, sim. Mas, por exemplo, na Alpargatas tem o filtro do inglês, mas eu sei que na época que eu prestava, por exemplo, a Ambev não tinha, e às vezes poderia ser até um benefício que o programa trazia para você estudar, sabe? Pô, que legal. Mas isso não tem, não. Ah, não, eu acho. Eu acho muito interessante esse movimento que está tendo das empresas não colocarem mais cursos e faculdade como um fator limitante de início, para dar uma filtrada mesmo. Porque eu acho que acaba. Não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades e acho que trazer pessoas de realidade diferente ajuda muito a empresa a crescer, né? Sim. E falando da minha turma, dos meus amigos, assim, que eu lembro que formaram em economia, eu acho que hoje tem um, assim, que trabalha no mercado financeiro, sabe? O resto da galera Uhum. realmente tá ou em áreas, tipo, logística, tem gente que trabalha com coisa nada a ver com foto, sabe? Que fugiu totalmente, assim, do mundo corporativo, eu digo. Mas, assim, mudou total.
Então, eu acho que não faz sentido. Por exemplo, meu irmão, ele fez engenharia mecânica, ele trabalha com finanças. Muita gente faz Tá. engenharia e vai para RH. Eu lembro quando eu fui estagiária de recrutamento, uma das analistas era nutricionista, sabe? Então, eu acho que é muito mais como Caraca, que da você hora. ali. Era muito diferente, assim, quando ela falou, eu fiquei, caramba. Eu acho que é muito mais como você agrega e depois você vai se especializando, né? Então, por exemplo, agora que eu tô numa área mais... É uma área de trade marketing. Ela não é um marketing tanto branding, comunicação, mas, na verdade, tá muito ligado com comunicação, mas, enfim, não é algo que puxaria, por exemplo, para eu ter feito um curso de publicidade. Então, eu tô querendo... Eu Uhum. acabo fazendo cursos pontuais, às vezes de um dia, para conseguir ir dando uma fortificada ali no conteúdo. Mas nada assim que, putz, fiz economia, nada a ver, não se encaixa, sabe? E Sim, isso é da sim. hora do Pô, programa. que... Opa, desculpa. Não, imagina, tá com um delayzinho, desculpa eu. Não, imagina. Não, é que eu ia falar que isso é uma coisa da hora também do processo de trainee, que você percebe que, óbvio, tem alguns trainees que eu não cheguei em fases avançadas do Dambev, mas eu tenho amigos que chegaram e falam que eles acabam perguntando coisas mais técnicas, assim, mais difíceis, de tipo, sei lá, entrar efetivamente num assunto de inflação, de PIB, de algum tipo de investimento Uhum. que você faria, se você fosse investir hoje, o que você faria mas que não é o caso que chegou na Alpargatas. Só que eu vejo que entra muito pouco no técnico, né? Então é muito mais como que você entende ali a sua história, né, a sua jornada, e como que você explica aquilo de tipo, muito mais que você virar e falar assim, eu. Sabe quando você tem que montar um pitch? Você vira e fala assim, eu sou líder, eu tenho essa característica, mas é muito mais você Uhum. dar uma situação ali que, sei lá, você estava na Atlética e você organizou alguma coisa, sabe? E isso eu acho muito da hora, porque realmente você consegue trazer experiências mais reais, porque, querendo ou não, meu, pra ser Sim. trainee eu tinha, sei lá, 23 anos, acho que 23 ou 24. Eu não tinha muita experiência, enfim, não tem como eu virar e falar que eu revolucionei uma empresa, sabe? Então, acaba deixando as coisas muito mais tangíveis, assim. Uhum. Meu, você falou de um negócio que até eu tinha esquecido, eu nem sei se eu comentei sobre isso nas outras conversas, mas eu achei muito da hora. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar lá no começo antes. Que ano que você entrou mesmo no No trainee? trainee, trainee do ano passado, É, 2021. Só que eu prestei em tá, 2020. tá, massa. E, meu, você falou da questão de atlética, né, de trazer experiências da faculdade. Como que foi para você isso? O que que você levou para eles, a experiência da faculdade? O que que você viveu lá? E como que isso te ajudou? Porque, meu, o podcast, né, ele nasceu muito com o intuito de mostrar para a galera como que é a vida universitária, para ajudar na decisão. E eu trouxe esse quadro de trainee porque acho que é interessante você ver o mercado de trabalho. Então, pô, em quais áreas eu vou poder atuar, Uhum. que, enfim, isso ajuda, óbvio, a galera a tomar uma escolha mais consciente. Só que um ponto que a gente bate muito lá é justamente, meu, a faculdade não é só sala de aula. E, inclusive, a sala de aula geralmente tipo, vai, não menosprezando a faculdade, mas, meu, é menos importante ali a sua nota em si, muito de tudo que você vai viver. Uhum. Se você puder comentar um pouquinho de como você encara o que você viveu lá e como você construiu do que você viveu para te ajudar, por exemplo, tá aí num trainee. Tá, eu acho que eu lembro de duas histórias, assim, situações que eu levava muito. Que acho que o primeiro ponto é que eu morei em República. Isso eu coloquei em todos os meus pitches. Eu acho que isso fala muito de alguém, quando você convive em sociedade, assim, você acaba. Diversas coisas, né? Desde você ser mais humilde, você respeita outras realidades, você tem que ter habilidade ali de comunicação, resolver conflito, porque tem. Então, eu sempre trazia muito isso, em todos os meus pitches, realmente. E agora que você falou foi engraçado, porque nessa entrevista que eu comentei com você que é em grupo, eu lembro que a gente tinha 2 minutos e eu mencionei de corrida, sabe? Que eu curtia correr e que eu tinha me envolvido nos treinos de atletismo da escola e tal. E daí o cara tava, tipo, na época ele era o diretor, assim, de Austin, e ele perguntando só coisa relacionada à loja, né, Austin hoje não é mais Alpargatas, ele só do tipo, meu, se você fosse gerente um dia na loja, o que você ia fazer de ação de sustentabilidade no ponto de venda, tipo, umas coisas,
tipo, difíceis, assim, de você responder. Aí chegou pra mim e ele perguntou um negócio de corrida, sabe? Então, como que... gente, me marcou demais, porque hoje ele, inclusive, tá, né, na gerência ali da área que eu tô. E quando ele marcou esse papo com a gente, ele perguntou, né, ele falou assim, eu lembro de vocês da entrevista. Eu comentei com ele, Leandro, nunca esqueci da sua pergunta pra mim. Porque eu tava esperando uma coisa totalmente relacionada a negócio, e você pegou a corrida do meu pitch e foi me perguntar, sabe? E na época eu comentei sobre corrida de revezamento, e ele perguntou sobre estratégia da corrida e, tipo, de passar o bastão. E era uma coisa muito específica, assim. Eu fiquei, caralho, como que esse moço tá perguntando isso pra mim? Tipo, tanta coisa, assim. E acho que o pessoal curte muito E isso. que faz sentido pra caramba, né? Sim, total. Assim, E o tipo, pessoal principalmente o gosta. revezamento, eu trabalho em grupo. Não, exato. E acho que eu via que o pessoal trazia muito empresa júnior também. Eu trouxe muito o grupo de extensão que eu fiz, mas não era não era algo que me marcou, assim, que acho que pegou de tão diferente. Mas isso de, qualquer vivência fora, assim, galera que às vezes faz intercâmbio, ou atlética mesmo, muita gente que era presidente da Atlética, ou organizava jogos, ou fazia parte de uma equipe. Eu lembro que isso a galera trazia muito e era muito, muito massa, assim. Porque aquilo, no final do dia, na sala de aula, a gente não desenvolve as nossas skills, né? Do mercado de trabalho. Então, e assim, eu sinto que é muito mais bem visto, tá? Tipo, até porque mostra que você tem um pouco da capacidade de fazer várias coisas, além de só efetivamente estudar. Porque senão você é muito bitolado naquilo. E acho que isso de você se envolver em outras coisas mostra um pouco como você é interessado, né? Tipo, você se interessa Sim. por esporte, por viagem, por pessoas, que é importante. Então, eu acho que, tipo, sempre que você eu sinto que mostra essa inquietação. Oh, desculpa. Não, é que eu acho que sempre que Foi puder mal, colocar isso... eu tô travando ainda também, mas tá com um delayzinho. Mas não, é que sempre que se alguém for prestar processo seletivo, colocar uma parte humana, assim, eu acho que é essencial. Sim, eu acho que mostra, sei lá, eu acho muito importante essa inquietação de sair da rotina e não, pô, estou entediado, não é isso. É de buscar coisa nova e de querer fazer diferente. Eu acho que isso é muito interessante e que é o que a galera, pelo menos assim, eu falo de uma posição muito leiga no assunto trainee, porque eu nunca quis prestar. É até interessante eu estar nessas conversas, porque eu pergunto como alguém que não passou por isso, tipo, a faculdade eu entendo um pouco, porque mudei algumas vezes, né, e tudo mais, mas treinando eu faço zero ideia, mas de ter passado nos meus trabalhos, eu sinto muito que a galera hoje, a principal, habilidade que a galera quer hoje é resolução de problema, né, não importa como, não importa de quê. Se você é uma pessoa que pensa um pouco diferente e tá a fim de resolver o problema, você tem algum espacinho garantido em algum lugar ali. Sim. E eu acho que essas experiências dão uma bagagem para resoluções, porque, não é fácil fazer faculdade, morar em república, fazer atletismo. Você fez parte de algum grupo de extensão e você está disposta a cada hora vestir uma armadura diferente para enfrentar essas batalhas ali, né? Sim, e até é engraçado porque, assim, eu fiz Exalc, né? E lá a gente tem essa cultura de república, é muito forte. E até quando eu conto, às vezes, para algumas amigas, elas acham, tipo, é engraçado e tal. Só que parecia que era outro estágio, assim, sabe? Tipo, outra... Porque era uma responsabilidade muito grande, sabe? A gente tinha os nossos compromissos. E às vezes você nem tava, tipo, tão afim de fazer alguma coisa, mas você tinha que fazer porque sabe? Era uma responsabilidade muito forte. Então você acaba conciliando muita coisa. Eu lembro que tinha época que eu falava, não vou aguentar, república, estágio e graduação. E no fim você acaba dando... Você aprende muito sobre realmente se organizar, né? E também eu acho da hora porque eu vi as meninas, aprendia muito com o perfil delas, sabe? Então, às vezes também até essa troca de tipo, tem uma pessoa que é inspiradora, alguém que é mais velha, você acaba assim, pegando muito, sabe? Eu acho que sim, prestar processo seletivo sem uma experiência extracurricular que não seja algo tipo uma empresa, não sei, agrega muito pouco. Eu acho que sempre tem que trazer.
Sim, sim. Ô Lu, eu tenho uma outra pergunta, porque assim, a impressão que eu tenho e que, conversando com o resto da galera, eu já senti isso, Uhum, meu, o perfil de quem passa num processo de trainee, sabendo que as grandes empresas estão interessadas em pessoas que no futuro, pô, é um investimento em futuros líderes dentro da empresa, que vocês acabam tendo um perfil que é muito cobiçado no mercado de trabalho. Hoje, o que eu sinto assim é que, pô, a gente está numa puta crise com um índice de desemprego muito grande, só que ao mesmo tempo eu vejo que tem uma concorrência muito grande por grandes líderes, por pessoas, pelas mentes, pela galera pensante assim mesmo, sabe? uhum. E tem algum assédio por parte de outras empresas em cima de vocês? Ou você já ouviu falar de galera que, pô, LinkedIn bombando ali porque sabe que, pô, a Alpargata veio, teve todo esse investimento em cima da pessoa e o cara só ficou aqui esperando. Então, ó, depois que a Alpargata treinar ele, eu vou assediar com um salário maior. Você vive isso na prática? Já aconteceu? Assim, rola muito. Acho que, assim, vou falar que comigo não aconteceu, assim, eu lembro de, pontualmente, de duas recrutadoras que me chamaram, mas uma era startup, a outra era uma empresa bem pequena, então não foi algo que, putz, brilhou meus olhos, eu estava no Seduziu, meio né? do programa de trainee também, ainda me encontrando, mas sim acontece, Uhum. tanto que acho que um desafio para todas as empresas, porque são muito jovens e, querendo ou não, o, o fato da sua carreira ser acelerada, ela depende de você estar, né, óbvio, você entregar, mas muitas vezes você tá no lugar certo e você ter a oportunidade na hora certa, sabe? Então, às vezes Uhum. acontece de você não conseguir promover alguém, tipo, a pessoa é muito boa, ela tá entregando, mas às vezes tá sem uma oportunidade ali e vem o mercado e pega. E acho que isso em todas as empresas, assim, eu tenho uma amiga que daí já tá, essa mesma amiga que eu comentei, que ela já é trainee, foi no ano anterior, eu sei que para ela já aconteceu bastante. E sim, é muita concorrência, mas por isso que a gente sempre acaba assim desafiando o RH com esses pontos de tipo, olha, lembrem da gente, da nossa carreira aqui, da nossa jornada, porque e eu acho que a gente é muito desapegado ao mesmo tempo, sabe? Então a geração tipo, mais nova cada vez mais tem muito desapego. Então você pega, sei lá, se eu falar pro meu pai, putz, a galera troca de empresa a cada 2, 3 anos. Ele acha meio bizarro, sabe? E a gente não, porque a gente tem essa integração. Sim. Se o negócio ali fica, tipo, meu, quero mais e ninguém tá vindo, do mesmo jeito que a oportunidade chega, a gente parte pra cima, sabe? Sim. É até engraçado. Ó, quando eu comecei a namorar, ela falou assim: Meu, se você trocar de emprego igual você troca de. Aliás, se você trocar de namorada igual você troca de emprego, eu tô ferrado. Porque, meu, Isso a em gente é muito questão de. quieto, né? Em questão de 2 anos aí de pandemia, eu troquei umas 4, 5 vezes de emprego. Hoje eu tô, pô, com bastante tempo no mesmo, Uhum, mas mudei, sabe? sim. Não, é super normal, assim, eu acho que acho que tem dois pontos, né, acho que a gente tem que ter, por exemplo, pensando por mim, né, que eu acabei de começar numa área que eu nunca tive experiência, eu preciso desenvolver um pouco de robustez, assim, né, óbvio, não pode ficar nessa ansiedade toda hora também louca de, meu, preciso ser promovido e mudar de empresa, acho que você tem que se desenvolver, mas também entendo que existe um limite ali que você se permite para pensando em reconhecimento, porque é isso, quando a gente é trainee, a gente está muito Sim. focada nessa carreira acelerada, não tem como negar. E querendo ou não, até pode gerar um certo um mau costume, né? Porque, pô, vocês já pularam 2 etapas. Se a partir do momento o negócio estacionar e virar um ritmo que seja comum para todos os outros que estão ali na empresa, acaba dando, ficando com uma pulga atrás do orelha. Meu, e aí? Eu não era para ser um líder, né? Eu Sim, imagino que isso deva mexer bastante até no ego da sim, galera. sim, total. Que, de novo, vai muito do seu desempenho e tudo mais, mas, Sim, assim, sim. cada um confiando no seu taco, isso tem que acontecer. Tipo, a partir do momento que você está entregando, você espera o reconhecimento, não tem como. Sim. E, meu, saindo um pouco assim do trainee agora, como que é trabalhar na Alpargatas, né? Tipo, você pode falar meio macro, de ambiente, de fit cultural. Eu entendo, óbvio, que isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que amam uma empresa, tem outras que estão ali só porque tem conta a pagar. Mas Uhum.
de forma geral, sim, se quiser até puxar a sardinha aí um pouco. Tá, não, eu vou super puxar sardinha porque eu amo. Primeiro que você pode trabalhar de chinelo, hein, gente? Todo mundo pode trabalhar de chinelo Pô, no escritório. só faltava não. Nossa, é a melhor coisa do mundo. Acho que é um perfil de Vocês ganham empresa assim. chinelo? Hã? A gente não ganha chinelo, mas a gente tem desconto. Assim, já ganhei alguns em Ah, algumas datas comemorativas, tipo quando de 114 anos e quando eu entrei no trainee, mas a gente tem desconto. Isso é ótimo também. Mas eu amo, é uma empresa muito jovem, acho que eu digo jovem, as pessoas têm um espírito muito jovial, sabe? Apesar que quando você olha, tem gente que tem muito tempo de casa, é todo mundo muito apaixonado. Eu acho que é um produto que gera muito amor, sabe? Assim, eu lembro que eu trabalhava na Raizen, eu adorava a cultura da empresa também, mas eu não conseguia desenvolver isso que você vê, por exemplo, que a galera da Ambev tem, ou que hoje eu sinto pela Havaianas, e que acaba sendo, né, a marca mais forte do grupo. E tem como fazer, um ambiente muito gostoso de trabalho. Então, não é nada muito opressor, assim, sabe? Que é totalmente, tipo, cabeça aberta e conversa e não tem aquela cobrança chata que te deixa numa pilha que você, putz, você desliga o computador e você ainda tá pensando em mal-humorado. E então, aham. óbvio, os feedbacks eles vêm, né, das formas, as cobranças elas acontecem, mas eu sinto que é tudo muito. É de uma forma leve, assim, e é uma empresa que está crescendo muito, assim, então é bizarro você ver o que a gente está crescendo com o portfólio e tudo que a gente. Assim, você desenvolve um amor muito louco, assim, eu não consigo nem dizer. É um clima organizacional, assim, muito bom. E Meu, não é são tantas que. pessoas, então você cria uma conexão, de repente você vê a galera na reunião e, tipo, você vincula, então é bem massa. Sim, é que, meu, a partir do momento que você se identifica e que tem um ambiente acolhedor, não tem como você não curtir. Eu acho que é totalmente tiro no pé a empresa que cobra só o resultado pelo resultado e não faz por onde, sabe? Para você se sentir motivado. Porque não adianta, né? Querendo ou não, algumas empresas, eu já passei por uma situação que, tipo, pô, o diretor me cobrando sendo que eu era estagiário, sabe? Não faz sentido ter esse tipo de ambiente, porque, meu, você não vai entregar, eu não ia entregar, sabe? Pô, não conheço dos processos e tudo mais, então. Eu acho que o ponto é exatamente isso, assim, a entrega no. É óbvio, todo funcionário tem que entregar o seu resultado e etc. Mas a Sim, forma que sim. acontece a cobrança disso é uma forma que tecnicamente é leve, sabe? Porque eu já trabalhei com pessoas e gestores que, meu, eu queria chorar, a pessoa falava comigo, eu falava assim, meu, que inferno, só de olhar pra cara dessa pessoa hoje, sabe? E Ah, isso nunca aconteceu comigo, então é aquela coisa que você vai trabalhar mais confortável e, óbvio, você tem suas metas e você tem as suas entregas e tudo mais, mas não é aquele clima, sabe, aquela agressividade que te gera um desconforto e acaba passando pro pessoal. Então, eu gosto muito do clima da empresa. pô, que massa. Ô, Lu, eu tenho uma última perguntinha para te fazer, que a gente está na reta final da conversa, que é uma que eu faço para todo mundo, eu imagino até que você já deva, não sei se você acompanhou os outros episódios, mas se você pudesse dar uma dica, um conselho aí para quem está querendo prestar o processo seletivo da Alpargatas ou que tenha passado pelas etapas que você passou, né, de, sei lá, pô, prestar para vários processos e tudo mais, que você daria de conselho? Ou para quem está na faculdade, ou antes ali, pensando em decidir um curso baseado no mercado de trabalho, né? O que você poderia dar de conselho aí? Você que passou por uma puta facumassa e depois entrou numa grande empresa aí. Tá, eu acho que pro conselho da pessoa que tá na faculdade, não se cobre tanto, assim, eu acho que eu, pelo menos quando tava na faculdade, eu ficava muito bitolada, de tipo, meu, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Não se cobre, porque no final do dia, assim, acaba que existem muitas oportunidades de você mudar quando você entra no mundo corporativo, e não é só pelo programa de trainee. Então, busque realmente viver experiências que façam você se conhecer, entender o que você gosta. Então, não necessariamente, de novo, não coisas específicas, tipo, eu gosto de economia e eu gosto de matemática ou física, mas, eu gosto de lidar com pessoas e eu gosto de execução, eu sou analítico, acho que isso é o mais válido.
Para quem está prestando trainee no geral, se prepare muito, mas de uma forma que você saiba, acho que o mais importante é você saber contar as suas histórias da melhor forma possível. E que nem eu trouxe aquele exemplo, né? Não você virar e falar, eu sou o líder, mas você trazer exemplos tangíveis do porquê você é e porquê você tem que estar naquilo. Então se prepara, estuda sobre a empresa, conversa com pessoas, assiste vídeo. E daí, para quem quer treinar alpargatas, acho que é tudo isso e principalmente buscar pessoas, tipo, acessa no LinkedIn mesmo. Eu lembro que eu fiz isso na época e eu via lá quem era trainee na Alpargatas e eu puxava para conversar. Eu lembro que teve uma menina que foi muito legal, que ela foi trainee no ano anterior e ela marcou uma reunião assim comigo, tipo, a gente ficou meia hora trocando ideia. Caraca, que da hora. Sim, e acho que isso é muito massa, porque às vezes você até já sente, assim, se você tem afinidade com o tipo de pessoa, sabe? Eu lembro que eu curti muito ela, você já começa a se imaginar na empresa, aí dá um ânimo, você tira dúvida, e ela pode entrar em desafios que, de novo, da companhia que não estão, né, num jornal, por exemplo, num relatório de investidor. Então, eu acho que é uma dica, assim, procurar alguém da empresa e que passou pelo trainee. Pô, que da hora. Aí, até aproveitando, eu posso deixar algum link de contato aqui, que pra galera conversar contigo, se precisar. Meu LinkedIn. Luísa Boa. Massafera. Massa Pode depois. ser. Boa. Boa. Depois eu pego Ou contigo até, ou o meu pra Instagram pôr na mesmo, descrição. Luísa Massafera também. E, ô Lu, brigadão demais por ter compartilhado aí sua história. Curti muito. Não sabia muito da Alpargatas, eu lembro quando a gente conversou. Eu falei, caraca, não sei nem o que perguntar sobre o processo. Mas que da hora, brigadão por ter compartilhado tudo. Todo sucesso aí nessa nova etapa pós-training, né, efetivada. E é isso, brigadão mesmo. Imagina, Dani, obrigado você. Tô ansiosa aí pra ver os outros episódios dos outros tênis também que estão por vir. Achei muito da hora a ideia. Parabéns. Sucesso. Massa, brigadão. Valeu. E galera, só aquele último recado, se vocês curtiram o episódio, não esqueçam de compartilhar, de deixar aquele like, de se inscrever no canal, por favor. E já, inclusive, fazendo uma propaganda aí, né, de uma promoção que a gente tá... Se a gente chegar em 1.000 inscritos, que eu fiz num outro vídeo aí, a gente vai fazer um sorteio aqui muito da hora, principalmente focado na galera do vestibular. Tem um outro vídeo aí, depois eu dou mais detalhes sobre ele. E é isso. Valeu, Lu. Obrigadão. Valeu, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.